O problema do sofrimento natural. O problema do mal sempre foi uma das maiores dificuldades para a crença em um Deus perfeitamente bom e poderoso. A formulação clássica é conhecida. Como um Deus bom pode permitir sofrimento? Tradicionalmente, respostas teístas recorreram à liberdade humana, às leis naturais ou à limitação do entendimento humano. Entretanto, tais respostas frequentemente parecem insuficientes diante da intensidade concreta da dor. Crianças que morrem, sofrimento animal, tragédias naturais, silêncio divino e milhões de anos de morte antes mesmo do surgimento da humanidade. Talvez o problema não esteja apenas em tentar justificar o sofrimento, como consequência inevitável da liberdade ou da natureza. Talvez exista uma dimensão mais profunda. Esta proposta parte da hipótese de que o sofrimento não existe apenas como efeito colateral da criação, mas porque certas dimensões do amor só podem ser reveladas em um mundo vulnerável. Não se trata de afirmar que o sofrimento seja bom em si mesmo. A dor permanece tragicamente real. O ponto é outro. Algumas formas de amor, especialmente amor sacrificial, talvez sejam impossíveis em uma realidade onde vulnerabilidade, perda e sofrimento não possam existir. Em muitas concepções religiosas, Deus poderia ter criado um universo sem sofrimento, risco ou perda. Entretanto, surge uma questão raramente explorada com profundidade. Como o amor sacrificial poderia existir em um mundo sem vulnerabilidade? Se o amor for entendido apenas como benevolência ou prazer mútuo, talvez um universo sem sofrimento seja suficiente. Porém, amar também significa entrega. Significa colocar-se em segundo plano por um bem maior. Então ele envolve necessariamente custo, renúncia, entrega, vulnerabilidade e possibilidade real de perda. Sem essas condições, talvez existam harmonia e felicidade, mas não amor sacrificial, não amor em seu sentido mais profundo. Nesse contexto, o sofrimento deixa de ser apenas um defeito do universo e passa a ser condição para a manifestação de certas dimensões do amor. E essa ideia encontra seu centro na narrativa cristã da cruz. A pergunta deixa de ser apenas: por que Deus permite sofrimento? E torna-se: como Deus poderia revelar amor sacrificial sem entrar no sofrimento? Sem sofrimento, não haveria cruz. Sem vulnerabilidade, não haveria entrega. Sem dor, não haveria demonstração radical de amor. Aqui emerge a ideia cristã de kenosis, o auto-esvaziamento divino. Deus não apenas cria seres vulneráveis, Ele próprio assume vulnerabilidade. Jesus Cristo não enfrenta a dor como um ser emocionalmente distante. No jardim do Getsemane, há medo, angústia e desejo real de evitar o sofrimento. Se possível, afasta de mim este cálice. O sofrimento não é teatral nem simbólico. Há verdadeira aflição, e a resposta do Pai é não. Esse ponto é central. Deus vê o sofrimento do próprio Cristo e não o remove. Isso altera profundamente a estrutura do problema do mal. O cristianismo não responde ao sofrimento dizendo apenas: há uma razão para isso. Ele acrescenta: Deus também aceita sofrer. Não apenas observar, não apenas permitir, mas participar. A cruz torna-se então não apenas solução religiosa para pecado, mas revelação da natureza do amor divino. Um amor disposto a sofrer pelo outro. E é nesse ponto também que o sofrimento e ocultamento divino começam a se conectar. O problema do ocultamento normalmente é formulado assim: se Deus existe e ama a humanidade, por que permanece parcialmente escondido? Mas talvez a própria revelação do amor dependa desse ocultamento. Se Deus fosse constantemente explícito, visível de forma absoluta, intervindo continuamente, resolvendo toda a tragédia imediatamente, então os seres humanos
talvez jamais enfrentassem a realidade de maneira autêntica. Não existiriam responsabilidade profunda, autonomia moral ou desenvolvimento genuíno. Mais do que isso, talvez não existisse amor livre. Uma presença divina esmagadora produziria algo próximo de dependência inevitável. Obediência, talvez. Fascínio, talvez. Mas não necessariamente amor. Porque o amor exige vulnerabilidade também do lado humano, confiança sem controle absoluto, relação sem garantias completas, entrega sem coerção. O ocultamento parcial de Deus cria precisamente esse espaço, mas existe uma implicação ainda mais profunda. Se Deus fosse absolutamente evidente e claramente capaz de impedir qualquer sofrimento, então cada tragédia não impedida seria experimentada como rejeição pessoal direta. A pergunta deixaria de ser: Deus existe? E passaria a ser: por que Deus conscientemente escolheu não me salvar? Talvez o ocultamento divino não seja a ausência de amor, mas condição necessária para que criaturas livres possam existir, sem serem esmagadas pela presença de um Deus infinitamente poderoso, que diz não diante do sofrimento. E isso retorna diretamente à cruz. Porque na cruz, Deus também enfrenta esse não.